Boa noite. É uma alegria podermos estar juntos hoje, estudando a palavra de Deus, centrado nas Escrituras e entendendo aquilo que Deus quer para nós em tempos como este. Vamos continuar a nossa série de esperança em tempos difíceis. E que tempos difíceis estamos passando? Tempos de dúvidas, tempos de perguntas, às vezes perguntas sem nenhuma resposta, mas um tempo precioso que Deus quer falar aos nossos corações, usar as nossas vidas, trazer influência na vida de outras pessoas através de nós, de maneira simples, mas que podem determinar uma mudança impressionante, uma mudança incrível, sem precedentes na vida de muitos. Hoje nós vamos ler dois textos. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras. O primeiro texto está no livro de Provérbios, Provérbios 24. E o segundo texto em Efésios capítulo 5. Provérbios 24, versículos 11 e 12. Só esses dois versículos. Então vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? O segundo texto, vai lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí onde você está, na sua casa, sentado na poltrona, na cadeira, onde quer que você esteja, mesmo sentado na cama, eu convido você para abaixar a sua cabeça e orarmos ao Senhor e pedimos a Deus: Senhor, nesse momento que nós temos separado para o Senhor, fale ao meu coração, muda a minha vida, ajuda-me a entender os teus propósitos para mim. Você quer fazer isso agora e falar com Deus? Onde você estiver, fisicamente e emocionalmente. Não importa a sua jornada, fale com Deus agora. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai amado, quando abrimos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Pedimos que hoje, neste momento, o Teu Espírito fale conosco. Abra nossa mente, abra o nosso coração, nos ajudando a entender a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós estamos na Tua presença para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Que tempos temos vivido, hein? Que semana! E às vezes olhamos para frente, para a semana que vem, e não temos muita perspectiva boa. E sabe qual é a tendência? É da gente se afundar na cadeira ou na cama e pensar, o que adianta? Não temos resposta, não tenho para onde ir. Ah, meu querido, minha querida, nós temos sim. Nós temos algumas respostas para as nossas vidas e nós sabemos qual é a resposta
que aqueles que estão no mundo ao nosso derredor precisam encontrar. Por causa da pandemia, já se diz que quase 3 milhões de pessoas ao redor do mundo ou já morreram ou estão prestes a morrer. Não existe resposta para centenas de milhares. Este é um quadro que não nos deixa muito animados, não é verdade? Agora, se colocarmos à parte a pandemia, deixe-me dizer uma coisa, nós já somos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo. Já se diz que em menos de 10 anos teremos mais 1 bilhão de pessoas. E muita gente está perguntando, onde é que nós vamos parar com isso? Aonde vamos chegar? Eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu sei. A cada dia, milhares de pessoas estão partindo para a eternidade, sem saber qual é o seu destino. As estatísticas são alarmantes. Por exemplo, quando pensamos no Brasil, somente no Brasil, a cada hora, 5 pessoas são atingidas por um tiro. Além destes, 5 mulheres a cada hora são abusadas fisicamente. É um quadro desesperador. Agora vamos olhar para o outro lado. Ao mesmo tempo, estima-se em nosso planeta que a cada domingo, 80 mil pessoas ouvem e aceitam o Evangelho de Jesus Cristo. Aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal. O crescimento nos últimos anos daqueles que vieram a encontrar-se com Jesus é algo alarmante. Tem aumentado de uma maneira que jamais poderíamos imaginar anos atrás. Ainda assim, meus queridos, existem bilhões pelo mundo afora que carecem de ouvirem a mensagem, de entenderem o Evangelho e de abrirem os seus corações para receberem a salvação que foi oferecida por Deus em Jesus. Tanto aqui, como nos arredores desta cidade, como em lugares longínquos deste país, em outros. Penso nas cidades ribeirinhas do Amazonas, os pescadores pobres do litoral paulista. Existem muitos que seguem deuses estranhos, aqui mesmo em Boca Raton, amedrontados por espíritos e com incertezas quanto ao futuro. Meus amados, este é um quadro que pode ser aplicado no mundo inteiro, com certeza. Podemos esperar que todos os que conhecem o Evangelho, que conhecem a Jesus, conhecem as boas novas, estejam prontos para se envolverem na luta contra a morte. Isto é, na luta contra a morte daqueles que estão perdidos e precisam ser achados. Jesus mesmo disse que existem muitos que ainda não estão dentro deste aprisco, quando ele contou a parábola da ovelha perdida. Isso significa dizer que nós, os que sabemos onde está o aprisco, o refúgio, a cidadela forte, nós precisamos ir atrás daquelas ovelhas que estão perdidas e que ainda não estão no aprisco e que precisam ser trazidas para este aprisco. Veja como as Escrituras nos advertem sobre as necessidades do mundo ao nosso derredor e qual a parte que nos cabe nessa estratégia. Quando nós olhamos em Provérbios capítulo 24, versículo 11 e 12, o texto das Sagradas Escrituras nos ensina
que está em nossas mãos até certo ponto o livramento de muitos. E o entusiasmo das Escrituras e a advertência das Escrituras é a seguinte: é que haja um envolvimento pessoal e decisivo nessa luta pelo perdido. Observe como o texto está dizendo, volte lá em Provérbios capítulo 24, 11, diz o seguinte: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleam indo para serem mortos. Parece que existe algo que nós podemos fazer. Veja a advertência das Escrituras: livra, salva. Há uma explícita ordem, tanto para observar o que está acontecendo e para que nós nos envolvamos com o que está acontecendo, com aqueles que estão numa situação bem diferente da nossa. O retrato de Salomão aqui não é nada animador, nem tampouco algo que possa trazer muita esperança. Observa o texto. Existem pessoas que estão caminhando e outros já estão cambaleando em direção à morte. Isso significa dizer, pessoas que, querendo ou não, por vontade própria ou não, por escolha própria ou não, estão caminhando para a perdição eterna. Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, ele nos informa que nós, em nossa filosofia e estado de vida, nós estávamos mortos, andando segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que isso quer dizer? Isto significa, meus queridos, que nós estávamos muito, mas muito longe de Deus. É um estado de total rejeição do Criador. Mas sabe o que aconteceu? Alguém se importou com o estado de total perdição e morte que eu e você estávamos. Deus resolveu que isso tinha que acabar e enviou o seu Filho para que algo fosse feito e os homens pudessem reatar o relacionamento perdido com o divino, com o ser criador. De igual forma, da mesma maneira, nós somos convocados, nós somos instados a interferir no estado daqueles que estão longe, daqueles que não têm o sopro de vida, porque nós o temos, porque nós conhecemos a Jesus, porque nós recebemos a salvação, porque nós estávamos longe e agora fomos trazidos para perto. Então nós temos este sopro de vida, esta mudança de coração. Nós somos instados, nós somos compelidos, nós somos constrangidos a conversar com outros, a intervir na vida dos outros com a salvação que nos foi dada. De uma certa forma, meus queridos, esse texto dizer para que nós possamos livrar e salvar os que estão indo para serem mortos, isto significa dizer que nós somos chamados para sermos sal e luz. Porque nós somos sal e luz. Na realidade, isto é nada mais, nada menos do que iluminar no meio dessa escuridão que muitos vivem e causar a sede em muitos, sede que só aquele que é a água da vida pode saciar. É claro, eu e você não podemos salvar ninguém por nós mesmos, entenda. A eternidade só pode levar aquele que é eterno. Salvação só pode dar aquele que é o Salvador. Mas eu e você, que experimentamos dessa salvação, somos chamados, somos convocados para transmiti-la.
de maneira simples a tantos que não conhecem esta salvação. Paulo, em sua carta aos Gálatas, diz o seguinte: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ah, queridos, isto significa que ainda existem bilhões que não conhecem e que ainda não são filhos, que carecem de ouvir falar, de entender o amor de Deus, de abrirem suas vidas para esta nova mensagem de vida. Para que isto aconteça, meus queridos, cada um de nós é convocado pessoalmente. Existe um comissionar da parte de Deus para que todos, indistintamente estejamos envolvidos neste espalhar das boas novas. Ninguém que conheceu o Salvador é permitido ficar ausente. E às vezes a única coisa que precisamos é sentar ao lado de alguém que está perdido, ouvir a sua história, ouvir da sua luta, ouvir da sua dor, e depois dele ter contado ou dela ter contado a sua história, dizer: permita-me compartilhar com você aquilo que aconteceu na minha vida. Ai, como você é, da sua própria maneira, compartilhar aquilo que Deus fez em você. Sabe de uma coisa? Nunca como antes, neste tempo de Covid, as pessoas precisaram ouvir do amor de Deus e da graça derramada através de Jesus em todos aqueles que creem no seu nome. A palavra de Deus é muito clara. Não são todos que são filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam. Receberam a quem? Receberam a Jesus. Todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Quem? A saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que se entregaram a Jesus. O texto aqui diz que alguns estão sendo levados para a morte. Isso significa dizer que existem pessoas que estão trazendo outras para a morte. Ah, meus amados, e o texto de Provérbios diz que tem alguns outros que já estão cambaleando, que perderam o seu domínio próprio, que estão embriagados com a sua própria vida, com os seus próprios desejos, com as suas próprias vontades, e já perderam os sentidos, estão cambaleando, indo para serem mortos. A ambos os casos, eu e você podemos interferir. Podemos fazer alguma coisa para que o final desses, ao invés de morte, seja vida. Ao invés de desespero, seja esperança. Ao invés de perdição, seja salvação. A segunda coisa nesse texto que nós observamos, meus queridos, é que nós podemos oferecer livramento, mas que não haja uma desculpa pelo nosso não envolvimento, acusando ignorância. Veja o versículo 12 do capítulo 24, de Provérbios 24. Veja o que está dizendo. Se você disser, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma?
E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Deixe-me te dizer uma coisa. Nós fomos criados para relacionar. Nós não somos uma ilha. Nós somos o clímax, o ápice da criação de Deus. E assim somos chamados em parte porque temos a capacidade que Ele nos deu de nos relacionar com Ele. Foi para isso que somos criados, para glorificar a Deus e gozá-lo, quer dizer, relacionar com Ele para sempre. Ele nos dá esta capacidade, ele coloca dentro de nós, ele sopra essa capacidade dentro de nós, porque Deus não quer que nós vivamos perdidos. Há um prazer no coração de Deus em se relacionar conosco. No entanto, desde o Velho Testamento, lá na antiguidade, o povo de Deus foi comissionado para que contasse aos povos a respeito do Deus que o havia trazido da terra do Egito com mão forte. Mas a maneira com que eles faziam isto é através do culto, através do tabernáculo, ou através do templo, e os povos ao redor de Israel observavam isso, sabiam do que eles faziam e chegavam de longe para ouvir e para entender o Deus de Israel. Mas não é diferente no nosso tempo, no tempo neotestamentário. Antes, os povos tinham que vir até Israel. No Novo Testamento, nós somos enviados para dentro do mundo. É assim que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A base da expansão do reino de Deus no meio daqueles que não conheciam ou conhecem a Deus passa pela dimensão da obediência daqueles que o conhecem. Eu e você somos instados para ir lá fora, para conversar com as pessoas, para explicar-lhes o poder do Evangelho e aquilo que o Evangelho tem para eles. Pouco antes de sair da África, há anos atrás, perguntei a um pastor moçambicano qual era o seu alvo como ministro do Evangelho. E ele me disse, sem pensar duas vezes, não descansar enquanto não ver o nosso país de cabeça para baixo com o Evangelho. Esta é a proposição de uma revolução sem limites. E foi isso que no primeiro século os povos diziam da igreja primitiva: estes que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Esses que estão mudando o curso da história chegaram até nós. Talvez existem pessoas ao seu redor, pessoas que precisam de uma palavra de consolo e de esperança, que precisa ter o seu mundo virado de cabeça para baixo. Esteja pronto para ouvir de você aquilo que Deus fez na sua vida, para que eles também possam experimentar a salvação, a segurança e o amor de Deus que você experimentou. Talvez alguns possam dizer que, eu não sabia que devia me envolver. Eu não sabia que eu devia fazer alguma coisa. Ou eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Quando dizemos de envolvimento, meus queridos, não estamos falando apenas de um envolvimento material, de um envolvimento monetário. E normalmente as pessoas pensam assim. O envolvimento monetário às vezes tem o seu lugar. O envolvimento material tem o seu lugar. Mas o que estamos dizendo aqui nas Sagradas Escrituras é o envolvimento de vida.
é gastarmos, é nos gastarmos, é nos envolvermos de maneira prática e viva com os que vivem ao nosso derredor, mas também com aqueles que vivem longe de nós. É um envolver que vai além das palavras, é um envolver que vai com o nosso caminhar, com o nosso coração, com o nosso importar com o outro. Qual foi a última vez que você conversou com o seu vizinho e falou: eu vim aqui para saber como você está? Ou alguém que você conheceu essa semana, de você pegar o telefone e falar: oh, você está bem? Ou alguém que tem muito tempo que você não se encontra mais, de perguntar: tem muito tempo que nós nos falamos. Ontem eu me lembrei de você, orei por você. Ou eu hoje de manhã pensei em você e pensei: devo telefonar e perguntar como é que está, quero saber como essa pessoa está. Com certeza, Deus espera isso de nós de maneira tão absoluta, que nos adverte através do profeta Ezequiel, dizendo o seguinte: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Meus queridos, isso são palavras duras, difíceis de encarar, não é verdade? Mas ainda bem que não para por aí, não é? O nosso Deus é o Deus da esperança, é o Deus da graça, é o Deus da salvação, é o Deus da vida. Então o texto continua dizendo: mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Isso implica dizer: mas se avisares o perverso e o perverso se converter dos seus maus caminhos, não apenas salvaste a tua alma, mas salvaste a vida, a alma daquele que antes estava longe e precisava chegar para perto, e chegou-se para perto do coração de Deus, porque você resolveu obedecer o enviar de Jesus. No coração de Deus, Ele quer que todos possam ouvir do seu amor, que possam encontrar a oportunidade de entenderem a salvação dele. Mas, como já disse, ainda existem bilhões que não conhecem nada daquilo que eu e você conhecemos em termos de salvação e vida. Eu não sei, você não sabe quem será salvo. Eu não sei, você não sabe quem vai abrir o seu coração para a palavra de salvação. Mas sabe de uma coisa? Não é a nossa obrigação saber de antemão. A nossa obrigação, sim, é de falar, é de comunicar, é de abrir o nosso coração para o outro e ouvir a história dele e dela, e depois contar a nossa e dizer: aquele que mudou a minha vida, aquele que trouxe esperança para o meu coração, pode trazer para você também. Me lembro há muito tempo atrás, ainda quando adolescente, conversando com uma moça chamada Conceição, lá em Belo Horizonte, sentada num escritório, ela com as suas lágrimas correndo, com seu pai na UTI falecendo com um problema renal. Ela chorava e dizia: eu só queria saber para onde o meu pai vai. Naquele momento eu disse para ela: Conceição, eu não sei para onde o seu pai vai, mas eu sei para onde você pode ir, querida. Existe um Deus que se importa com você, o Criador do universo. Ele enviou Jesus para que você pudesse ter esperança. Jesus morreu na cruz por você, para que você pudesse ter vida com Deus.
Nele há esperança, nele há salvação e nele há um destino certo. Naquele dia eu pude compartilhar o evangelho com Conceição. Ela não aceitou Jesus ali na hora, mas a semente foi plantada. Nunca mais a vi. Mas a nossa obrigação, minha e sua, é de intervir na vida daqueles que estão cambaleando para a morte, aqueles que estão sendo levados. E não dizer, não o soubemos. Não, nós temos que interferir, nós temos que ir lá, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que compartilhar, nós temos que falar, abrir os nossos lábios e contar da esperança que temos, contar daquilo que Deus fez em nossas vidas, para que os outros possam dizer, se Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na minha também. O que mais, meus queridos? Quando é que está em nossas mãos este livramento? O que nós podemos fazer para que esse livramento aconteça na vida dos outros? Nós podemos começar fazendo algo agora, sem tardar. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 é muito claro. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Primeiro precisamos reconhecer que nós podemos fazer ainda mais do que estamos fazendo. Talvez nós estejamos quietos demais, acomodados demais, tranquilos demais. Nós precisamos remir o tempo no reconhecimento de que nós vivemos em dias tenebrosos. Se você liga a televisão para ouvir as notícias, se você abre os jornais, a maioria das coisas que estão dizendo ali, estão dizendo realidades de morte e não de vida, de desespero e não esperança, de perdição e não de salvação. Então eu preciso reconhecer, em primeiro lugar, que tem mais que eu possa fazer. Segundo, nós precisamos começar a nos envolver intencionalmente com pessoas, na vida delas, aquelas com quem mantemos contato dia após dia, para contar-lhes o que Deus tem feito em nossas vidas. É contar do jeito que você sabe, da maneira que melhor couber a cada ocasião. Isso não custa muito e pode causar um impacto tremendo. Não me esqueço de uma história que eu vi depois do 11 de setembro, 9/11, de uma mulher que se importou com a sua vizinha, que não era da fé cristã, era de uma outra fé e que morria de medo de ser perseguida por causa daquilo que havia acabado de acontecer aqui nos Estados Unidos. Aquela mulher preocupada com a sua vizinha, cozinhou um bolo, levou para ela. E a mulher, a sua vizinha, muito desconfiada, não queria ter nenhum contato com o mundo exterior por um tempo. Ficava trancafiada dentro de sua casa, até que um dia, depois de muita insistência da vizinha, ela abriu a porta e perguntou: o que você quer? Ela disse: eu fiz um bolo para você e suas crianças, eu sei que você trabalha fora e não tem muito tempo de fazer nada. Aquela senhora convidou a vizinha para entrar e disse: eu jamais imaginei que num tempo como esses, por causa da fé que eu sigo, pessoas que não me conhecem estariam tão preocupadas comigo. E aquela mulher contou a sua história para a vizinha. E a vizinha disse para ela: olha, deixe-me dizer uma coisa, nesse mundo tão desesperançoso que você vive, deixe-me contar o que aconteceu na minha vida. E ela contou, a vizinha contou para ela a respeito de Jesus. Aquela mulher abaixou a sua cabeça, colocou a mão na sua face e chorou copiosamente e disse:
por causa da minha religião e daquilo que eu sigo, eu jamais pensei que alguém se importaria comigo no dia de hoje. E naquele dia ela disse: eu preciso dessa esperança que você está me dizendo, eu preciso dessa salvação que você está me contando. O que eu preciso fazer? A vizinha disse: você não precisa fazer nada, Jesus já fez por você. Eu quero orar com você, ore comigo. Abra a sua vida para Jesus. E naquele dia, mais uma filha de Deus nasceu no reino do Pai. Porque alguém se importou, porque alguém contou, porque alguém se importou. Se em primeiro lugar nós precisamos reconhecer que precisamos fazer mais ainda, se em segundo lugar precisamos começar a envolver intencionalmente com as pessoas, em terceiro lugar, deixe-me dizer uma coisa: ore, ore e ore. Ore por essas pessoas, ore por outros que estão envolvidos com o anúncio do Evangelho aqui e em lugares longínquos. Cubra essas pessoas com a sua intercessão diante do trono do Pai. Sabe de uma coisa, meus queridos? Quando nós oramos, alguma coisa acontece nas regiões celestes que nenhum de nós podemos explicar totalmente. E o resultado destas orações somente saberemos em sua complexidade lá na eternidade futura. Quando você ora, Deus faz alguma coisa. Quando você ora, Deus responde. Deus leva a sério quando você vem como filho dele na sua presença para interceder por pessoas. Ore pelo seu vizinho, ore pelos seus parentes, ore pelas pessoas com quem você tem constante contato, as pessoas no supermercado que te atendem, orem pelas pessoas na farmácia quando você vai lá comprar o remédio, ore por aqueles que vão te atender no hospital ou na clínica, ore pelas pessoas com quem você tem contato, onde quer que seja, peça a Deus por eles, intervenha na vida deles através da oração. Talvez você não acredite que a sua oração faça alguma coisa, não é? Talvez você às vezes fale assim: eu não sinto que minha oração passe do teto. Meu querido, não precisa passar do teto, não, porque Deus está bem ao seu lado e está te ouvindo. Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O mesmo Jeremias, Deus falando através dele, diz para a gente pedir. E ele vai anunciar-nos coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos. Nós temos uma arma contra a escuridão, contra as trevas. E uma dessas armas é a nossa oração. Deus quer usar a sua vida também através da oração. Há um tempo atrás, um missionário voltando para os Estados Unidos depois de um tempo no campo missionário, contou uma história em várias igrejas e pediu para que, se alguém tivesse alguma ideia do que pudesse ser aquilo, que conversasse com ele. Ele contou que lá no país onde ele morava, na Ásia, trabalhando com um povo não alcançado, em algumas montanhas, com um povo específico, ele contou a respeito da salvação para aquele povo e muitos vieram a crer no Evangelho. Passado algum tempo, algumas semanas, ele precisou descer à cidade para pegar um pouco de dinheiro do seu sustento, comprar mantimentos para levar de volta para casa. Os anciãos daquele povo chamaram o missionário e conversaram com ele e disse: não vá sozinho, leve algum dos nossos jovens com você e se quando voltar estiver escurecido, não atravesse a floresta, é perigoso. Leve tendas e durma em algum lugar antes de entrar na floresta. E assim aquele homem o fez, levou
3 outros jovens fortes com ele e foram até a cidade. Ele recebeu o seu sustento financeiro no banco, comprou mantimentos, e exatamente como os anciãos haviam predito. Quando, antes de atravessar a floresta, a escuridão chegou, a noite chegou. Eles armaram 2 tendas, dormiram nas tendas. No dia seguinte, pegaram as tendas, os mantimentos e levaram de volta para a montanha. Algum tempo se passou, os anciãos conversaram com o missionário e disse: precisamos ir para um grupo que é na outra montanha, mas que são da mesma família nossa e que precisa também ouvir disto aí que você contou para nós a respeito de Jesus. Precisamos ir lá e contar para eles a respeito de Jesus. O missionário disse: pois não, podemos ir. E foram, gastaram alguns dias lá, contaram a respeito de Jesus. Alguns vieram para a salvação. E em um dia, já no final da tarde, 4 jovens daquele grupo pediram para conversar com ele. E o missionário disse: tá bem, vamos conversar. E se assentaram e conversaram. E um dos jovens disse para ele assim: você se lembra do dia tal, quando você foi até a cidade e comprou mantimentos e estava voltando para a montanha, e você armou a tenda e dormiu lá antes de entrar na floresta, naquela noite? O missionário assustou e disse: como você sabe? Ele falou: não, porque naquela noite nós estávamos esperando vocês entrarem na floresta e já tínhamos tramado para matá-los e para tomar todas as coisas, roubar vocês e trazer tudo que vocês tinham para aqui, para o nosso lado. O missionário imediatamente pensou: bom, isso foi a salvação de Deus na nossa vida. Mas eram vários jovens. E ele só estava, ele e mais 3 outros. E falou: mas por que vocês não atacaram? O que houve? Vocês eram muito mais do que nós. Vocês muito mais fortes do que nós. Ele disse: nós éramos só 4 de nós em 2 tendas. O jovem olhou para ele com um olhar meio estranho e disse: não eram só 4 de vocês. Nós sabíamos que haviam 4 dentro da tenda. E o missionário disse: não, éramos só nós 4 mesmo. Não, o jovem falou: não, existiam 16 homens ao redor das 2 tendas. E eles eram tão fortes que todos nós não poderíamos contra um deles. Eram 16 homens muito fortes. O missionário imediatamente reconheceu a graça e a salvação de Deus e contou isso nas igrejas americanas aqui. Até que chegou numa cidade, bem no interior, no centro-oeste, e contou essa história. E um senhor lá no fundo se levantou e perguntou: quando é que foi isso mesmo? E o missionário contou o dia exato. E quando era noite aqui, já era manhã lá naquele país onde o missionário estava. E aquele senhor idoso disse para ele assim: naquele dia, éramos 16 homens em nossa reunião de oração e nós estávamos orando por você. Meu querido, não duvide do poder do Deus que responde às orações. Quando você ora, Deus responde. Nós somos chamados para cooperar com Deus nestas intervenções. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Paulo diz: porque de Deus somos cooperadores. Também no capítulo 9, versículo 23, Paulo diz: tudo faço pelo Evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, ele diz: e nós
na qualidade de cooperadores com Deus, também exortamos vocês a que não recebais a graça de Deus em vão. Sabe quando está em nossas mãos o livramento? Quando nós somos chamados para um envolvimento pessoal e decisivo nessa luta contra a morte. Quando está em nossas mãos o livramento, está para que não haja uma desculpa pelo nosso não envolvimento, acusando ignorância. Não o soubemos, mas não perceberá aquele que sonda o teu coração, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Ah, meus queridos, quando está em nossas mãos o livramento, significa dizer que nós podemos começar a fazer algo aqui e agora, sem tardar, para que sejamos cooperadores com Deus na sua seara. Você está pronto? A convocação continua a mesma, para que você venha e faça alguma coisa por causa daquele que te amou, aquele que te salvou. Não importa onde você esteja, não importa qual a sua situação, a ordem continua a mesma. Em indo por todo mundo, fale do Evangelho, fale de Jesus a toda criatura, ensinando tudo aquilo que Jesus ensinou para você. Sabe para quê? Para que haja salvação, para que haja esperança, para que haja vida, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.